Para começar, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse hoje que Michele Bolsonaro não demonstra interesse em fazer parte da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e que ela pode desistir de disputar uma vaga no Senado. Essas declarações foram dadas em uma entrevista à Rádio Gaúcha. Ainda segundo o presidente do PL, Michele comunicou pessoalmente o desejo de deixar a presidência do PL Mulher na terça-feira. Vou abrir aspas. Ela me disse que queria sair da presidência do partido. Eu não tenho o que fazer, que talvez não fosse ser candidata a senadora. Fecho aspas. Valdemar afirmou que a saída de Michele representa uma perda para a sigla, em razão do seu carisma, mas ressaltou que a situação entre os dois está resolvida. Chamar os nossos comentaristas? Vamos aqui para a Berta, porque nós temos casa cheia no estúdio dos Pingos nos Is aqui em São Paulo. Roberto Mota, diretamente do DDD 021, está aqui em São Paulo. Mota, seja sempre muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. E ao lado do Mota, o Bruno Musa também abrilhantando aqui o estúdio de Os Pingos nos Is. Eu vou começar com o Mota, nessa novela que envolve os integrantes da família Bolsonaro. Mais uma declaração, agora as leituras de Valdemar Costa Neto, que a gente pode acrescentar nas muitas leituras em relação ao que talvez tenha acontecido, e agora já estão falando em Michele não disputar um cargo. Falava-se que ela disputaria o Senado pelo Distrito Federal, né, Mota? Boa noite. É curiosa essa declaração do Valdemar de que a ex-primeira-dama não quer participar da campanha de Flávio. Eu acho que isso já tinha ficado claro, né? Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O fato é que a direita vive um momento muito complicado. Flávio é o candidato indicado por Jair Bolsonaro. Ele tem o sobrenome Bolsonaro. Na opinião de muitos, ele é a única chance de vitória da direita. Eu confesso que tenho dificuldade de enxergar nesse momento a possibilidade de qualquer outro candidato com o mesmo peso, com a mesma chance de vitória que Flávio. Então é muito difícil entender a situação atual, o que ela aconteceu, o que está em jogo e, mais importante de tudo, como ela vai terminar. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa também refletir a respeito das últimas informações, essa entrevista que foi concedida por Valdemar Costa Neto ao Informativo do Rio Grande do Sul. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Algo a acrescentar? Michele não sabe se vai se candidatar, mas é certo que ela não participará do processo de campanha de Flávio Bolsonaro. Qual leitura devemos fazer? Tudo muito incerto ainda, né, Caniato? Como a gente vem falando, a gente vem tentando entender todos esses cenários, mas é cada vez mais difícil. Novos fatos vão aparecendo. Primeiro, boa noite, Caniato, Mota, um prazer estar aqui contigo, todos que nos acompanham no Brasil. Bom, realmente cada vez mais complicado entender o cenário e eu não duvido que aquilo que parece o mais concreto acabe mudando do dia para a noite. Primeiro, nós vimos aquela matéria dizendo que ela não deixaria o PL Mulher, que ela sim continuaria. Depois começamos a ler algum tipo de matéria em que ela deixaria o PL Mulher e depois toda a mudança. E agora, o que a gente vê que ela quer se candidatar, depois não quer mais. Ou seja, há informações ali desencontradas. A verdade é que eu tenho acreditado que cada vez mais as pessoas vão tentando ler nas entrelinhas, até como a gente comentou ontem, né, Caniato? A gente estava falando a respeito daquela matéria em que foi colocada, acho que pelo Metrópolis, que supostamente por ela ter compartilhado o vídeo, né, do garotinho, aquilo seria uma mensagem a Flávio, ou seja, há uma leitura completamente paralela que no fundo me parece que são apenas conjecturas de algo que ninguém sabe. O tempo dirá e eu concordo muito com o Mota nesse ponto. Eu acho que cada vez mais o cenário está desenhado, a não ser que fatos extras apareçam e no Brasil isso não seria nenhuma surpresa. Pois é, mas havia, né, no princípio a expectativa de que com a prisão de Jair Bolsonaro, Michele talvez assumisse algum tipo de protagonismo, participasse, por exemplo, dos palanques com Flávio Bolsonaro. Seria Michele a representante de Jair Bolsonaro, pelo menos de acordo com as informações de Valdemar, isso não acontecerá.
Temos o Luiz Felipe Dávila, só a produção. Então, daqui a pouco o Dávila chega, a gente vai continuar trazendo as análises e impressões a respeito da estratégia de campanha de Flávio Bolsonaro, como o clã Bolsonaro irá se organizar, mas naturalmente é preciso considerar também a palavra do chefe. Quem é o chefe nesse momento? Valdemar Costa Neto. Mota, a gente consegue medir o enfraquecimento de uma campanha a partir da ausência de Michele? Não é possível ignorar esse tipo de conflito? Eu me lembro que ontem você fez uma ponderação muito interessante a respeito da direita brigar com ela mesma. A gente consegue entender, ou projetar, ou até medir qual será o peso desse tipo de briga para a direita? É muito difícil, Caniato. Não há dúvida que há um prejuízo. Agora, esse prejuízo é suficiente para ferir de morte a campanha eleitoral de Flávio? Muitas pessoas acham que não. Muitos acham que isso é um incidente de campanha que vai ser superado e virão outros que serão também superados. Eu acho que uma das coisas que o Flávio tem mais a seu favor é o seu oponente. Nós estamos diante de um governo que não tem pauta, que não tem ideias novas, que repete políticas públicas populistas e assistencialistas e que está levando as finanças do Brasil ao desastre. Então, tudo isso joga a favor de Flávio. Esse episódio com uma ex-primeira-dama é uma coisa inexplicável, o episódio do vídeo, uma coisa difícil de entender. É muito difícil ver qual é a vantagem de tornar público daquela forma um episódio como esse. Mas isso com certeza deve significar alguma vantagem para alguém, porque senão não teria acontecido. O que a maioria das pessoas no campo da direita acham é que as consequências de uma derrota de Flávio nessa eleição seriam muito graves para a direita. Então, afetariam, inclusive, pessoas que hoje estão se colocando quase que em oposição à candidatura de Flávio. Claro que cada analista faz a sua reflexão a partir das informações que nós temos. Vamos acionar o Luiz Felipe Dávila. Dávila de volta, seja bem-vindo, Dávila. Ótima noite a você. As muitas informações referentes às desavenças da família Bolsonaro. Agora, essa entrevista que foi concedida por Valdemar Costa Neto e o anúncio de que não haverá participação de Michele Bolsonaro no palanque com Flávio. Segundo ele, não há interesse por parte de Michele. E tem também uma informação adicional, que ela muito provavelmente não disputaria o cargo ao Senado. Pelo menos até ontem nós tínhamos a informação de que ela disputaria esse cargo. Enfim, Dávila, queria que você trouxesse um pouco das suas impressões e percepções a respeito das desavenças que continuam ganhando destaque na imprensa. Boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O primeiro ponto a refletir é a atitude de Valdemar Costa Neto. O afastamento de Michele do PL Mulher esvazia o poder que Michele tinha dentro do próprio partido. Hoje, ela é apenas mais uma filiada que vai disputar a eleição para o Senado. Mas não sabemos se isso vai realmente ocorrer. O fato é que a atitude de Valdemar Costa Neto é para esvaziar rapidamente a influência de Michele no partido para tentar manter o PL unido em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. O segundo ponto são as pesquisas feitas de que, apesar das desavenças de Michele com Flávio, não afetou tanto a candidatura de Flávio. Parece que afetou mais a atitude de Michele. Terceiro, não podemos esquecer esta divisão entre o PL Centrão e o PL bolsonarista. E certamente Michele Bolsonaro se coloca como uma defensora do bolsonarismo puro sangue, vamos dizer assim. Enquanto o Flávio é o que tenta construir um palanque mais amplo, com várias alas da direita, para justamente poder capturar o voto dos indecisos. É esse voto que nós chamamos pendular, que a cada eleição muda de lado.
Flávio sabe que para chegar ao Palácio do Planalto precisa capturar este voto de 1 ou 2%, que hoje é aquele voto mais cobiçado, tanto por Lula quanto Flávio. Então, é sim uma corrida complicada. O problema é que esta confusão no seio do PL e da família Bolsonaro não ajuda nada a tocar num ponto fundamental que o Mota trouxe. O Mota disse aqui com muita propriedade que o governo Lula realmente não oferece nada para a nação. Temos a pior situação fiscal da história do país, um dos 10 países mais violentos do mundo e a corrupção desenfreada. Mas até agora nós não sabemos o que a direita propõe. Quais são as bandeiras? O que nós vamos fazer para acabar com o déficit fiscal? Como é que nós vamos fazer a economia voltar a crescer? O que nós vamos fazer para combater o crime organizado? O que nós vamos fazer para enfrentar com dureza a corrupção de valores e de dinheiro que vem corrompendo a política? E, até o momento, essas respostas inexistem na direita. O Dávila trata de um aspecto que é interessante quando a gente olha para o PL. Musa, o PL no passado era um partido importante, representativo, mas não era um partido tão grande quanto é hoje. Ele é desse tamanho em razão da ação, da atuação da família Bolsonaro, principalmente de Jair Bolsonaro. E aí o Dávila menciona o PL centrão e o PL mais alinhado ao bolsonarismo, se é que a gente pode classificar dessa forma. Com a ausência de Jair, é possível entender que aqueles que faziam questão de estar ao lado de Jair Bolsonaro, estampar no santinho a foto do candidato ao lado de Jair Bolsonaro, em uma montagem, naturalmente. Você acha que essa dinâmica muda com a ausência daquele que é o principal nome do partido? Talvez alguns acabem debandando para o outro lado do PL, o PL centrão? É inegável que a figura do Jair Bolsonaro ainda é muito forte e que mesmo ele, nas condições atuais, ele continua, não sei se jogando 100% das cartas, mas tocando ali de uma maneira extremamente relevante. Ele ainda está conduzindo, ele indicou o filho dele está com grande parte aí das pesquisas, ou muito próximo, ou empate técnico agora. Enfim, então ele continua, na minha opinião, ali dando as cartas como um todo. Agora, se de fato ele não consegue reeleger, seja o Flávio, vamos falar só do Flávio agora nesse momento, que é quem desponta ali. Se ele não consegue se reeleger e o PT ganha essa disputa, o Lula vai para um Lula 4, ou seja, ele quem for, é inegável que esse vácuo vai sendo suprido por pessoas que lá estão. E também não podemos deixar de ver que há uma boa parte do PL que sim, ela se configura ali como um partido de centrão. Quantas vezes nós comentamos aqui a respeito das votações do próprio PL que votaram junto com a esquerda, né? Em várias várias ocasiões em que são pautas muito mais na parte econômica, na parte institucional, na parte política, votar com a esquerda. Então, eu não acho que seja esquerda ou direita. Esse tal do PL centrão, como você muito bem colocou, Caniato, ele nada mais é do que aquelas pessoas que, com um vácuo de poder, eles vão se aproveitando para o destino das emendas. E isso significa se aproximar de quem está no pleito, ou seja, de quem justamente acaba ganhando as eleições e ele vai lá em cima do mais próximo possível para parasitar em cima do orçamento público. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque o Mota já fez ponderações e reflexões a respeito da maneira como parlamentares de direita, ou que, pelo menos que chegaram à Câmara dos Deputados, sobretudo a Câmara, quando chegam à cadeira de parlamentar, mudam aquele discurso que foi amplamente difundido durante a campanha. Mota, várias vezes nós falamos aqui do Congresso mais conservador da história, né? Estamos chegando num momento crucial, né? Um momento pré-campanha. Daqui a pouco, novamente, vamos acompanhar os discursos daqueles que pretendem ou se manter na Câmara Federal, no Senado, ou aqueles que almejam chegar na Casa Legislativa. Por que aqueles que se venderam como conservadores não conseguiram atingir as metas conservadoras e liberais uma vez sentados na cadeira de deputado ou de senador? Porque a maior parte deles acha que ser conservador é ter uma família e ir à igreja. Eu fiz uma postagem hoje, Caniato, que eu publiquei no X,
E essa postagem foi feita com uma certa revolta e indignação diante da iminência da votação no Congresso Nacional do chamado PL contra a misoginia, que não é um PL contra a misoginia coisa nenhuma, é um PL de censura, é um projeto de lei que cria uma armadilha que vai ser usada para capturar os inimigos do Estado. Qualquer um que disser qualquer coisa que desagrade ao Estado brasileiro ou aos poderosos vai poder ser enquadrado nessa lei. E eu fico absolutamente espantado, não deveria ficar mais, mas ainda fico, diante da quantidade de parlamentares que não entendem o que estão votando, ou talvez sequer tenham lido o que estão votando. E entre eles se incluem muitos parlamentares de direita. Eu postei o seguinte texto: boa parte da direita brasileira não passa de uma criação da esquerda. Ou seja, é uma direita que a esquerda inventou para se vir como espantalho, para se vir como justificativa para as políticas de esquerda. Porque são políticos de direita que não têm a mínima ideia do que é ser conservador ou o que é ser liberal. Eu chamo essa turma de direita não praticante. Muito bom. É verdade, né? Inclusive, né, Mota, por muito tempo consideravam o PSDB, inclusive a direita, né? Era o partido que antagonizava com o Partido dos Trabalhadores. Por anos observamos esse cenário. Deixa eu passar para o Dávila. O Dávila é um estudioso do assunto, inclusive me lembro que o Dávila me agraciou com o seu presente, o Vire à Direita e Siga em Frente, né? O seu livro, né, Dávila? Qual é o exercício que a gente deve fazer quando olhamos para o parlamento? Muitos de vocês fizeram a análise em relação ao bom percentual de parlamentares que se diziam de direita, mas resultados muito aquém daquilo que se esperavam, não? Com certeza, Caniato. E aí 2 dados chamam muito a atenção. O primeiro, que os parlamentares estão nas mãos dos presidentes de partido e das suas lideranças. Por quê? Porque eles é que vão liberar dinheiro, vão liberar as emendas, vão ajudá-los a fazer com que seus projetos paroquiais saiam do papel. Então existe o que na Inglaterra chama do whip, o chicote. É a forma hoje pela qual os presidentes de partido e as lideranças partidárias acabam disciplinando muitas das ambições dos parlamentares. E isso perde a independência do parlamentar. O parlamentar tem que votar de acordo com o partido, porque senão ele tem problemas lá na frente. Aliás, nós já tivemos tantos depoimentos aqui mesmo nos Pingos do Isis, no delegado do Palumbo, mostrando exatamente o que acontece ele, que é sempre um rebelde, como ele é sempre punido, removido de comissão, nunca deixam ele fazer o que está na cabeça dele, porque ele é aquele parlamentar que foca nas suas decisões de acordo com as suas crenças e não de acordo com os interesses partidários. E a segunda coisa que mostra que essa independência parlamentar vem sendo cada vez mais cerceada, dilacerada, é a história agora dessas votações. Tudo é voto simbólico, tudo é voto em comissão. Não existe mais voto individual. Não, então levanta lá, se você é contra, levanta, manifesta. Ninguém se manifesta, vota aí um caminhão de medidas sem o real debate público. Então, nós temos cada vez mais essa tratorada em cima dos parlamentares que vai cerceando a liberdade individual de cada um dos parlamentares. E aí só tem uma saída, aquela que eu, Mota e Musa defendemos aqui no programa, é o voto distrital. Não tem outro jeito. O voto distrital pode quebrar esses grilhões que mantêm hoje o parlamentar sujeito às lideranças do partido e principalmente à presidência do partido.